Olha só, eu estava conversando com um amigo e ele falou: André, eu tô com uma dúvida aqui, eu fiz uma operação com opções. Sabe aquela operação em que você compra uma ação e você vende uma opção, é o direito de outra pessoa comprar? E aí de repente ele olhou que uma parte do patrimônio dele lá na corretora, o saldo dele estava negativo, né? Ou melhor, não é o saldo, o patrimônio, né? E aí ele não sabia, ele está devendo para a corretora, não está, mas isso é muito simples e eu vou te explicar de uma maneira um pouco diferente aqui do lucro do dia. Eu vou te explicar num papel e numa caneta aqui, te mostrando um exemplo quase que fictício, mas que vai ser bem claro. Vamos lá? Então eu peguei aqui uma posição exemplo, só para você entender o que é que eu estava falando. Então o investidor bateu o olho aqui e viu, opa, isso aqui é toda a minha posição. Ó, eu tenho ações, opções, tesouro direto e saldo aqui em conta corrente. E aí de repente eu vi isso aqui, ó. Eu tenho uma parte que está negativa, tá vendo? Menos 4.428. É essa a dúvida. Será que eu estou devendo? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que tipo de operação foi feito aqui. Então ele comprou ações, esse valor aqui, e vendeu opções, que totaliza esse valor aqui. E isso está absolutamente correto. Por quê? O que significa? Que quando ele fez essa operação aqui, quando ele compra uma ação, o que vai acontecer? Sai essa ação aqui, vou dar um exemplo de uma aqui certinho aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui de um Itaú. Então quando ele compra esse Itaú, ó, ele comprou 2.300 Itaú. O que vai acontecer no financeiro? Ele vai ter que pagar um determinado valor, por exemplo, R$102.000, e aí ele vai ficar com essas ações em carteira. Então vai ficar aparecendo lá na posição dele que ele tem 2.300 ações. O que vai acontecer? Multiplica pelo último cotação e sabe qual que é o patrimônio dele. Então ele não tem isso aqui em reais, ele tem isso aqui em patrimônio. Tá? Aí, quando ele faz uma venda de opções, acontece algo ao contrário. Ele foi lá e vendeu aqui, ó, vamos chegar aqui, Fernando, cadê a YouTube? Ó, ele vendeu a YouTube a mesma quantidade, ó, 2.300, né, por um determinado valor. Então, aqui a última cotação, 48 centavos. Então, ele recebeu R$1.104. Esse valor já foi para o saldo de conta corrente dele. Porém, para mostrar a tela de patrimônio, é importante aqui a corretora, é correto a corretora colocar aqui um valor negativo, porque para ele zerar essa posição, ele vai ter que recomprar. Da mesma forma, para ele zerar aqui a YouTube, ele não vai ter que vender. Se ele vender essas Itaús aqui, ó, entra esse valor aqui na conta dele. Então ele tem esse patrimônio. Porém, para ele ficar zerado nessas opções aqui, ó, ele tem que recomprar essas 2.300 aqui. Para isso ele vai pagar o último preço dela, que é 48 centavos multiplicado pela quantidade, dá 1.104. Então ele tem, para ele ficar zerado dessa posição, ele tem que pagar nesse momento 1.104. Portanto, o patrimônio correto dele é esse menos esse. E aí, conforme o preço vai modificando, nesse caso, se vier aqui para 47 centavos, 38 centavos, 8 centavos, quanto menos, ou seja, conforme o preço vai caindo, menos ele vai ter que desembolsar, né, para recomprar essas opções e, portanto, o patrimônio dele sobe. Da mesma forma, se isso aqui subir, ele vai ter que subir para R$1, ele vai ter que recomprar isso aqui, vai pagar bem mais caro. Portanto, conforme o preço vai alterando aqui, vai mostrando qual que é o valor que ele precisaria desembolsar para recomprar essas opções e ficar zerado. Então, isso que aconteceu aqui no saldo, não é nada de errado. De forma resumida, só mostra o quanto que você precisa pagar para recomprar as suas posições vendidas de opção, e isso tudo vai estar certinho no teu patrimônio. Caso tenha ficado qualquer dúvida nessa explicação, coloque aqui embaixo que eu te respondo, e fique agora com o próximo vídeo de lucro do dia. Valeu!